Antes que as urnas falem, a realidade já está sendo disputada. Antes que o voto seja contado, a confiança já está sendo minada. E quando a confiança cai, nenhuma instituição permanece de pé por muito tempo. Democracias não morrem apenas com tanques nas ruas ou generais tomando palácios. Elas podem sucumbir de forma mais silenciosa, quando milhões passam a acreditar que o próprio processo democrático é, por definição, fraudulento. Nesse ponto, a derrota eleitoral deixa de ser resultado e passa a ser traição. A política deixa de ser disputa de projetos e se transforma em guerra de lealdades. Nos Estados Unidos, a maior potência do planeta, algo inquietante está em curso. Um líder político não espera o veredicto das urnas para questioná-las, ele planta a dúvida antes mesmo do jogo começar. Não se trata de uma reclamação pontual, é uma arquitetura de suspeita permanente. Quando a narrativa antecede os fatos, quem vence não é quem tem mais votos, mas quem controla o imaginário coletivo. E é aqui que o perigo se aprofunda. Preparar um país para rejeitar resultados eleitorais é preparar um país para o conflito interno. Eu sou o Gil Tolentino. Fique comigo até o fim, porque a peça decisiva desse quebra-cabeça só aparece na conclusão quando se torna claro que isso não é apenas sobre Trump, nem apenas sobre eleições americanas. É sobre o futuro de como o poder será disputado em democracias ao redor do mundo. A mídia hegemônica trata esse tema como mais um capítulo de polarização ou retórica trumpista. Mas essa leitura é rasa. Ela ignora as camadas ocultas, a engenharia psicológica do eleitorado, o uso estratégico da lei, a disputa pelo controle das instituições e o impacto disso na ordem global. Por trás das manchetes, há uma pergunta maior e mais grave: o que acontece com uma democracia quando parte significativa da sociedade é treinada a desconfiar do próprio sistema que a sustenta? Neste episódio, o anúncio do caos, vamos desmontar essa lógica passo a passo, da narrativa à psicologia, da psicologia à lei, da lei às instituições e das instituições ao mundo. Porque o colapso raramente começa com um estrondo. Ele começa com uma dúvida. A política contemporânea não é decidida apenas nas urnas. Ela é decidida, antes de tudo, no campo da percepção. Quem controla a narrativa, controla o terreno onde a realidade será interpretada e muitas vezes aceita ou rejeitada. Donald Trump compreendeu isso de maneira instintiva e brutalmente eficaz. Sua insistência prévia na ideia de fraude eleitoral não é um desabafo, é uma técnica de poder. Observe o movimento com cuidado. Ele não espera o resultado para contestá-lo, ele antecipa a contestação. Não reage aos fatos, ele cria um ambiente em que certos fatos se tornam impossíveis de aceitar. Essa é a essência da engenharia da dúvida. Primeiro, semeia-se a suspeita. O sistema é corrupto, as eleições são roubadas, o mundo ri de nós. Repetida a exaustão, essa linguagem não precisa ser provada, ela precisa apenas ser sentida. E quando passa a ser sentida, transforma-se em verdade política para milhões de pessoas. Depois, redefine-se o papel do eleitor. Ele deixa de ser cidadão que escolhe e passa a ser guardião de uma causa. Votar já não é participar de um processo comum, é defender a nação contra um inimigo interno. Nesse ponto, qualquer derrota deixa de ser legítima por definição. É nesse contexto que surge a chamada Lei para Salvar a América. Na superfície, ela é apresentada como técnica administrativa. No subsolo do poder, ela funciona como peça de uma narrativa maior. Se o sistema é fraudulento, então quem controla as regras precisa corrigi-lo, mesmo que essa correção concentre poder nas mãos de um lado. A dúvida, portanto, vem antes da lei. A emoção vem antes do fato, a suspeita vem antes da prova. E quando isso acontece, algo decisivo muda, o conflito deixa de ser sobre políticas públicas e passa a ser sobre quem tem o direito de definir a própria realidade democrática.
Repare na consequência silenciosa desse método. Se metade do país é convencida de que o árbitro é corrupto antes do apito final, o jogo já está condenado, independentemente do placar. O voto deixa de resolver disputas, ele passa a intensificá-las. E é exatamente aí que a crise deixa de ser partidária e se torna sistêmica, porque essa estratégia só faz sentido dentro de um país que já vive uma crise mais profunda de legitimidade, confiança e identidade. A seguir, veremos como essa engenharia da dúvida não atua apenas nas instituições, ela opera sobretudo na mente coletiva do eleitorado. Uma democracia não se sustenta apenas em leis e tribunais. Ela se sustenta, antes de tudo, em um pacto psicológico coletivo, a crença de que, mesmo quando perdemos, o jogo foi justo. Quando esse pacto se rompe, o sistema inteiro começa a vacilar. A estratégia que vimos anteriormente, a engenharia da dúvida, só funciona porque encontra terreno fértil na mente das pessoas. O objetivo não é convencer juízes ou especialistas, é moldar emoções políticas em escala de massa. E emoções, na política moderna, costumam pesar mais do que evidências. Trump não fala apenas para eleitores informados, ele fala para afetos, medo, ressentimento, orgulho ferido, sensação de perda de status. Ao repetir que o sistema é fraudado, ele oferece uma narrativa confortável para quem já se sente derrotado culturalmente ou economicamente. Se você perde, não foi porque a maioria pensou diferente, foi porque roubaram de você. Esse deslocamento psicológico é devastador. Ele transforma a política em um jogo de soma zero existencial. Ou você vence totalmente ou foi traído. Não há mais espaço para empate moral, concessão ou derrota legítima. Adversários deixam de ser rivais e passam a ser inimigos da nação. Nesse clima, qualquer compromisso institucional parece fraqueza. A partir daí, a desconfiança deixa de ser episódica e se torna permanente. Cada eleição futura nasce sob suspeita. Cada contagem de votos vira campo de batalha. Cada decisão judicial é vista como conspiração. O que era exceção em 2020 passa a ser meta em 2024, 2026 e além. E repare no efeito em cadeia. Quanto mais as pessoas acreditam que o sistema é corrupto, menos defendem o próprio sistema quando ele é atacado. A base emocional para proteger a democracia vai sendo corroída por dentro. O eleitor deixa de perguntar qual política é melhor e passa a perguntar quem está do nosso lado. O voto deixa de ser instrumento de escolha e vira juramento de lealdade. A urna deixa de arbitrar conflitos, ela os amplifica. É por isso que a preparação psicológica é tão perigosa quanto qualquer manobra legal. Você pode mudar leis, mas, uma vez que milhões internalizam a ideia de fraude estrutural, nenhuma reforma técnica reconstrói facilmente a confiança perdida. E é justamente essa psicologia mobilizada que cria o terreno para mudanças legais controversas. Porque, quando um público já foi convencido de que o sistema é ilegítimo, aceitará quase qualquer medida apresentada como salvação, mesmo que essa medida concentre poder e restrinja direitos. Quando a confiança coletiva já foi corroída, a disputa deixa de ser apenas sobre votos, ela passa a ser sobre regras do jogo. E quem define as regras, em última instância, molda o resultado antes mesmo de qualquer eleição. É nesse ponto que a chamada Lei para Salvar a América deixa de ser um detalhe técnico e se revela como peça central de uma estratégia política mais ampla. No discurso público, o projeto é vendido como proteção da integridade eleitoral, exigir comprovação de cidadania, restringir modalidades de voto, padronizar procedimentos. Palavras como segurança e transparência dão uma aparência neutra e responsável à proposta. Porém, política raramente se esgota no que é declarado, quase sempre se define pelo que é produzido na prática. A pergunta decisiva é outra: quem ganha poder com essas mudanças? E, igualmente importante, quem perde acesso?
Regras eleitorais nunca são apenas administrativas. Elas desenham o corpo do eleitorado legítimo, podem facilitar a participação de alguns grupos e dificultar a de outros. Podem ampliar a representatividade ou estreitá-la sob o pretexto da ordem. Quando a retórica de fraude já está consolidada, qualquer medida restritiva passa a ser vista como necessária, mesmo que não exista prova de irregularidades em escala relevante. Assim, a suspeita vira justificativa para concentrar controle, e o controle vira justificativa para mais suspeita. Há uma transformação silenciosa aqui. A lei deixa de atuar como árbitro imparcial e passa a funcionar como ferramenta de disputa política antecipada. Em vez de apenas regular o processo, ela começa a pré-selecionar quem tem mais chances de vencer. Isso é especialmente sensível em um sistema como o americano, descentralizado e dependente de regras estaduais. Qualquer tentativa de padronização federal carrega implicações profundas sobre equilíbrio de poder, autonomia local e acesso ao voto. Quando reformas eleitorais são guiadas menos por evidências e mais por narrativas partidárias, o risco é claro. A legalidade passa a servir à estratégia de um lado, não ao bem comum do sistema. E há um efeito ainda mais perigoso. Uma vez que a lei é percebida como arma política, adversários deixam de respeitá-la como árbitro. Cada mudança gera retaliação futura. Cada vitória institucional sem consenso amplia o ciclo de desconfiança. Assim, a crise deixa de ser apenas emocional ou retórica, ela se institucionaliza. O que começou como dúvida na mente do eleitor passa a estar gravado no próprio desenho das regras democráticas. E quando isso acontece, o conflito se desloca do terreno das ideias para o terreno das estruturas. Daí em diante, não se trata mais apenas de quem vence a eleição, mas de quem controla o próprio tabuleiro. Quando a suspeita se normaliza, o que morre não é apenas a confiança, morre o próprio pacto democrático. O verdadeiro dano não está só dentro dos Estados Unidos, ele se projeta para fora, porque o país sempre foi vendido ao mundo como referência de institucionalidade liberal. Se essa referência se fratura, o efeito reverbera muito além de Washington. Outras nações observam, aliados observam, adversários observam e tiram conclusões. Para regimes autoritários, a mensagem é conveniente, até a democracia modelo questiona suas próprias eleições. Isso oferece justificativa retórica para restringir direitos sob o pretexto de estabilidade. Para democracias frágeis, o recado é ainda mais sombrio. Se nem o centro do sistema consegue preservar confiança eleitoral, por que elas conseguiriam? Assim, o problema deixa de ser doméstico e se torna geopolítico. No interior do Ocidente, o desgaste da legitimidade americana enfraquece a coesão do bloco. Países europeus, já céticos quanto à liderança do ZEWA, veem sua hesitação confirmada. No sul global, o discurso de multipolaridade ganha força. Por que seguir um modelo que aparenta ruir por dentro? Há também um risco estrutural menos visível. Democracias dependem de normas não escritas, autocontenção, respeito ao resultado, a aceitação da derrota. Quando líderes rompem essas normas sem punição política clara, criam um precedente perigoso. O próximo ator pode ir ainda mais longe. O que hoje é retórica amanhã pode virar prática institucionalizada. E não se trata apenas de Trump. Ele é sintoma de algo mais amplo, uma crise de representação, desigualdade crescente, polarização extrema e sensação de perda de controle por grandes parcelas da população. Nesse ambiente, narrativas de fraude encontram solo fértil e se reproduzem com facilidade. Cada eleição passa a ser vista como batalha final, não como rodada regular do jogo democrático. Cada contagem de votos vira campo de suspeita. Cada derrota vira acusação de complô. Nesse ciclo, as instituições deixam de ser ponto de equilíbrio e se tornam mais um campo de guerra política. Quando isso acontece em uma potência nuclear com alcance global,
o mundo inteiro passa a viver com um fator adicional de instabilidade. O perigo, portanto, não é apenas quem governa os Estados Unidos, é o que acontece quando a própria ideia de legitimidade eleitoral entra em colapso em escala planetária. É nesse horizonte que o passado recente deixa de parecer um acidente isolado e começa a parecer um ensaio de crises maiores que ainda estão por vir. O que ocorreu em 2020 não foi um desvio acidental da história americana, foi um teste de estresse institucional e as fissuras ficaram expostas. Naquele momento, vimos até onde a contestação eleitoral poderia ir, pressões sobre autoridades locais, judicialização massiva, mobilização de rua, narrativa permanente de ilegitimidade e, por fim, a ruptura simbólica de 6 de janeiro. Nada disso surgiu do nada, foi o ponto de chegada de uma estratégia cultivada por anos. A lição aprendida por setores do trumpismo não foi "isso foi longe demais". Foi o oposto, o sistema resiste, então é preciso preparar melhor o terreno da próxima vez. Daí o retorno sistemático da narrativa de fraude antes mesmo de novas disputas. Não se trata de memória do passado, mas de engenharia do futuro. Ao repetir o argumento preventivamente, cria-se uma linha de base emocional que normaliza a contestação como comportamento legítimo. O método se sofistica. Menos improviso, mais institucionalização. Menos explosão espontânea, mais pressão legal, administrativa e discursiva. E aqui reside o risco maior: transformar a exceção em regra. Se cada eleição nasce sob suspeita prévia, o processo democrático deixa de ser mecanismo de resolução de conflitos e vira gatilho permanente de crise. Também há um aprendizado estratégico. A disputa tende a migrar para arenas onde o poder é menos visível ao público. Regras eleitorais, nomeações judiciais, controle de procedimentos, influência sobre autoridades locais, desenho de distritos, certificação de resultados. A batalha deixa de ser apenas retórica, passa a ser arquitetônica. Nesse cenário, o horizonte de 2028 não é apenas uma nova eleição. É um campo de prova para saber se a democracia americana ainda opera por consenso mínimo ou se entrou definitivamente em regime de guerra política permanente. A questão central já não é quem vence, é quem define o que conta como vitória legítima. Quando esse poder é disputado sem confiança compartilhada, nenhuma alternância será estável. Cada ciclo eleitoral tenderá a produzir mais tensão, mais desconfiança e mais radicalização. É por isso que o passado recente não pode ser tratado como episódio isolado. Ele aponta para um padrão em formação, e esse padrão é o verdadeiro objeto de nossa análise. O que atravessa tudo isso não é apenas a figura de Donald Trump, nem uma disputa partidária circunstancial. O que está em teste é algo mais profundo: a capacidade das democracias de sobreviver às próprias tensões internas sem se autodestruir. Temos como a crise começa na narrativa quando a dúvida é semeada antes dos fatos. Depois, ela migra para a psicologia coletiva, moldando emoções que tornam a derrota intolerável. Em seguida, institucionaliza-se na forma de leis e procedimentos que deixam de ser neutros e passam a servir a estratégias de poder. Por fim, projeta-se para fora, afetando a credibilidade dos Estados Unidos e a própria ordem internacional. Essas camadas se reforçam mutuamente. A narrativa alimenta a emoção justifica a lei consolida a crise, e a crise redesenha o mundo. Se esse caminho prevalecer, o futuro tende a oferecer 2 cenários possíveis. No primeiro, a polarização se aprofunda, a confiança continua a erodir e cada eleição se transforma em batalha existencial, com risco permanente de ruptura institucional. No segundo, mais difícil, haverá um esforço consciente para reconstruir regras compartilhadas, restaurar confiança mínima e aceitar a alternância de poder
como condição de sobrevivência democrática. A escolha ainda não está feita, mas o tempo está correndo. Quando a confiança morre, a democracia respira por aparelhos e nenhuma potência, por maior que seja, está imune a isso. Se você chegou até aqui, já percebeu que esse tema vai muito além de uma eleição americana. Deixe o like, ele ajuda este canal a continuar revelando o que quase ninguém discute.